Mestre Jesus, nosso irmão, nossa luz, nesse momento pedimos vossa permissão para iniciarmos nosso Evangelho no Lar. E desejosos de contarmos com a colaboração, com o amparo e a direção da espiritualidade superior, que tanto nos acompanha, que tanto nos protege na realização dos nossos estudos, na prática dos nossos exercícios de elevação da nossa espiritualidade. Pedimos nesse momento, Mestre, amparo para que o nosso lar e o lar deste irmão, desta irmã, que nos acompanha nessa jornada, possa estar amparado, protegido contra as incorrências, as interferências de ordem inferior e que possam vir atrapalhar ou interferir negativamente no nosso concurso. Pedimos por todos os membros da nossa família e da família dos nossos irmãos e irmãs que agora nos assistem, para que sejam também agraciados e que o irmão ou a irmã possa estar mentalizando os seus parentes, os seus próximos, pessoas que convivem e que dividem este mesmo lar material, de modo que a vibração possa estar sendo emanada para todas estas pessoas que comungam do ambiente material e que possam dessa forma ser também amparadas por esta luz e por essa energia de vibração elevada. Obrigado, Mestre, pela permissão. Vamos nesse momento realizar a leitura do capítulo do Evangelho do dia de hoje. Pedimos aos irmãos e às irmãs que nesse momento nos assistem, que nos acompanham, que possam mentalizar, escolher um canto do seu lar, que possam se recolher e disponibilizar um copo de água pequeno, de preferência para todas as pessoas que fazem parte do seu lar, para que elas possam também estar recebendo esse fluido, até porque a espiritualidade superior fará o processo de magnetização desta água, né, e será ingerida por todas as pessoas, né, de modo que possamos estar levando que a espiritualidade superior possa estar levando essa bênção a todos. Estamos lendo, estudando o capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E vamos ler hoje os itens 7, 8, 9 e 10 do tema Mediunidade Gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la.
não tive a consolação de receber os encorajamentos e testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la de sua finalidade providencial. Então, nesse primeiro momento, nós já fazemos uma ressalva, não é assim, uma ressalva não, uma observação sobre o dom da mediunidade. Né? Todos nós, encarnados, somos médiuns, por quê? Porque a mediunidade é a interlocução do homem material com o homem espiritual. E como todos nós estamos interligados nessa grande teia universal, que envolve tanto pessoas encarnadas quanto pessoas desencarnadas e toda a natureza, todos nós temos o dom da mediunidade. Alguns têm uma mediunidade mais potente, mais intensa, mais ostensiva, outros já têm outro tipo de atuação. Existem diversas formas de interação visual, clarividência, mediunidade olfativa, mediunidade auditiva, psicofonia. Existem pessoas que têm uma intuição muito forte. Né? Todos nós temos que é o que se chama do sexto sentido. Na verdade, é a voz da consciência, que recebe muito o sopro da nossa espiritualidade e do nosso guia. Né? Então a mediunidade está presente em todos nós. Daí já termos o primeiro paradigma quebrado, que é o paradigma do fantástico, o paradigma do misticismo, né? do extraordinário, de ver espíritos, de ver como sendo coisa somente no âmbito paranormal. Nós devemos ter o cuidado de entender que a vida humana é vida espiritual e vida material, que caminham juntas. Então, nada mais natural do que nós termos vínculos espirituais. Né? Então, a mediunidade se processa com cada um de nós de uma forma que Deus nos concedeu, que a natureza nos concedeu, e é o modo adequado, é a ferramenta adequada para que nós possamos operar neste mundo material, porém sem perder a conexão com o mundo espiritual. Bom, então, dando sequência aqui, item 8. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe que quão pouca coisa precisa para afastá-los, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto possessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar preço de prata aos seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, estão sempre prontos para responder ao que lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade e o devotamento. A abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Vamos tecer um novo comentário sobre esta passagem no que diz respeito à invocação. É importante sabermos que a espiritualidade superior já nos avisou, não a mim especificamente, mas a outras lideranças e outras legiões de espíritos e de líderes espirituais sérios, que a comunicação espiritual ela se dá de lá para cá, ou seja, da espiritualidade para a matéria, não o contrário. Né? Então, toda e qualquer comunicação, todo e qualquer contato que exista entre o mundo espiritual e o mundo material, ele vem primeiro por vontade e por necessidade do mundo espiritual, e não o contrário. De tal modo que, e é importante frisar o porquê disso, porque na hierarquia das dimensões, a matéria é o nível básico.
Então o nível espiritual, em todas as suas dimensões, eles estão acima do plano material. Então, hierarquicamente falando, o plano espiritual ele é preponderante em relação ao plano material. E voltando à questão da invocação, existem diversas formas de você obter contato de espíritos. E acontece de haver o contato oriundo do chamado da matéria. Né? Quem não sabe aqui, quem nunca se leu, eu nunca participei. Mas várias pessoas, principalmente jovens, garotos, crianças, participam das brincadeiras de perguntas, né, com a espiritualidade, e eles vêm. Porém, quem é que vem? Se é uma atividade com um cunho de diversão, de entretenimento, não é uma atividade séria. Você acha que a espiritualidade superior vai se apresentar ali até para poder desprestigiar a seriedade e o compromisso da espiritualidade superior com a utilidade? Ou serão os espíritos levianos, serão os zombeteiros e muitas vezes os malignos que virão para participar e para agir de forma intensiva com esses joguetes? E tirando a parte da brincadeira, existem pessoas que têm o dom da comunicação ostensivo e estabelecem com entidades, muitos dos quais inclusive se passam por parentes e cobram valores para poder fazer aquela interlocução, ou então invocam, né? Às vezes vai na casa de um parente, a chamado, vai na casa de um parente, não, vai na casa de uma pessoa a pedido, e aí a pessoa quer porque quer receber uma comunicação, e aí ela para ali e invoca e recebe uma comunicação, muitas vezes de forma evasiva, e utilizando até elementos conhecidos do familiar. Por quê? Porque no mundo espiritual tudo é patente, então não existe segredo no mundo espiritual. Ah, fulano guardava tal objeto não sei aonde. Isso aí para toda a espiritualidade é patente. Então o espírito inescrupuloso pode chegar ali e fazer às vezes, inclusive se plasmar o seu perispírito à imagem daquele que eles estão esperando, um tio, um avô, um pai, se plasmam naquele perispírito ali e podem estar, não estou dizendo que são todos os casos, mas no momento da invocação, se não for permitido pela espiritualidade superior, o espírito não virá, e muitas vezes você faz um chamado, você faz em prece, você estabelece com a espiritualidade superior e nem sempre é de imediato. Então, a ponto de a pessoa chegar em um ambiente, fazer uma invocação e logo ali aquele espírito aparecer, não é assim que funciona. Agora, existem os casos em que o médium ele é conduzido, porque o médium é um instrumento, ele é conduzido a um ambiente porque um espírito quer passar uma mensagem para pessoas que estão ali, ou parentes, e vão aproveitar aquele momento. Então todos são inspirados a se deslocarem para aquele centro, para aquele local, e então se estabelece a comunicação. Mas nesse caso, observe que ela é oriunda, né, a vontade, vamos dizer assim, o comando parte da espiritualidade superior. Né? Então é importante que nós tenhamos em mente que não são os segredos materiais que vão determinar se aquela visita é legítima ou não. Né? É importante que se estabeleça primeiro uma conexão com Jesus, com a espiritualidade superior de forma séria e sincera, para que então, caso haja um merecimento, a espiritualidade possa atuar para que ocorra um encontro, porém de forma bastante salutar para ambas as partes. Porque muitas vezes os familiares que ainda estão encarnados se encontram num estado de aflição tal que para o espírito aquilo ali é danoso. Então os mentores que já estão com aquele espírito desencarnado nem permitem que ele lá vá, justamente para poder impedir que ele se machuque mais ainda, porque a sensibilidade vibracional do espírito é muito maior do que ele estando encarnado. Então é importante a gente entender que o chamado constante, a invocação, muitas vezes é danosa, principalmente se ela for feita com um objetivo escuso, um objetivo não sério.
né? E a gente tem casos sim de médiums, pessoas que tenham essa vocação para a mediunidade mais ostensiva, de estabelecerem eventos, né, para que ocorram comunicações ali. Muitas delas podem não ser as comunicações mais nobres, e aí é importante saber que os familiares, as pessoas que querem obter aquela comunicação, se estiverem munidos de um propósito de curiosidade, de matar uma curiosidade, de matar uma saudade, algo inerente única e exclusivamente ao seu conforto, ao seu orgulho, não serão atendidos por espíritos superiores, e sim por aqueles zombeteiros, né? Isso é importante que nós frisemos isso. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nenhum talento, por isso ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício será anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de alguma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mundos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou-me a mediunidade à categoria de missão. Vira o Livro dos Médiuns, capítulo 28, O Céu e o Inferno, capítulo 11. Bom, então a gente já de cara endossou aí tudo que a gente falou, né, sobre a necessidade de nós entendermos que o ofício da mediunidade, ela é uma dádiva permitida pela espiritualidade, porque o que é essa mediunidade? É um canal de comunicação entre o encarnado e o desencarnado. Dependendo do viés, dependendo do objetivo e do propósito daquele espírito que está desencarnado, aquele ser material, aquele médium vai receber a comunicação, dada a sua faculdade, dado a sua possibilidade. Se ele é um médium, por exemplo, auditivo, ele vai receber mensagens para que ele escreva. Se ele é um médium visual, ele vai revisualizar imagens, ele vai sentir cheiros de uma pessoa específica, né? Então essa realidade nos é facultada pelos espíritos. É facultada pelos espíritos. Da mesma forma que no momento em que se percebe ali um uso impróprio, uma profissão, como existem, né, os esotéricos, existem pessoas que fazem disso uma profissão, né? O que pensar, por exemplo, desses irmãos e dessas irmãs que utilizam, né, para fazer o mal a outra pessoa, ou para fazer amarrações, como se usa a mensagem, né, para poder fazer interferências num determinado destino da pessoa através de uma clarividência, e cobram por essa consulta, e cobram por essa atuação, porque na verdade ali
o grande poder não é da pessoa que está propalando ali. O poder, de fato, é do médium, é do guia daquela pessoa, é do espírito que está associado a ela naquele concurso, né? Então o espírito, ele inspira naquela pessoa o que ele está vendo. Ele acompanha, ele sabe. Como o mundo espiritual, ele é, a teia de comunicação é toda por mensagem telepática, é toda pelo pensamento. Então, quando uma pessoa pensa em procurar um desses profissionais, entre aspas, a vibração ela já é captada já por aqueles espíritos interessados nesse tipo de sintonia. Então, ele vai ali atrás e já vai fazendo a sugestão. Procure fulano, aí já mostra a pessoa, né, já faz com que a pessoa perceba ali um contato, alguma coisa, e aí já canaliza, e nesse meio termo ele já está fiscalizando tudo ao redor, e aí quando chega lá naquela pessoa, já tem todo o DNA, tudo traçado, e olha que coisa maravilhosa, disse tudo ao meu respeito. Mas na verdade se trata muito da atuação de um espírito já desencarnado que tem essa missão de acompanhar ali, porque existe um pacto, né? Lógico que depende muito do uso, mas na maioria dos casos, sem entrar em processo de julgamento, na maioria dos casos em fins comerciais, onde entra o dinheiro na questão espiritual, há a deturpação do propósito espiritual, né? Isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí é a própria espiritualidade aqui no ensinamento do Evangelho. Então o Evangelho nos diz que não existe profissão relacionada com comunicação com espíritos. Não existe profissão. Então, se esse ensinamento veio da espiritualidade superior, o que é que nós vamos dizer agora? Não, é sim, inclusive tem que ter CLT, tem que ter férias, 13º. Não é assim que funciona, né? Então a gente vive em um mundo material, porém ainda regido pelas regras da espiritualidade. E isso tem que ficar muito claro para todos nós. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo sua saúde. Eles podem aí supor um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, enquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento em seus sacrifícios, ao passo que eles se afastam daqueles que esperam fazer disso um meio para subir. Nós temos exemplos, né, aí de irmãos, de pessoas que fizeram grandes fortunas utilizando o dom da cura. A mediunidade de cura é uma realidade no mundo material, é uma realidade. Então existe sim esse dom, né? São antigos médicos desencarnados, só que devotados à espiritualidade superior, que têm a condição de utilizar o seu magnetismo, de utilizar o seu atributo para curar lesões no organismo material e operam no âmbito espiritual. Então, não existe charlatanismo nisso, não existe misticismo, existe sim a lei da causa e efeito, né? Todas as doenças que acontecem conosco ou são frutos da nossa vivência atual ou são expiações de existências anteriores e estão ligadas intimamente com aspectos espirituais, ou seja, não existe doença provocada puramente pelo corpo por acaso. Toda doença ela nasce primeiro no espírito e ela se materializa para o corpo material. Então é preciso que nós entendamos, né, de que na nossa vida nada se opera desconexo do mundo material, do mundo espiritual. Nada opera-se sem que exista uma plena conexão em qualquer aspecto que seja. Porém, a gente precisa separar uma coisa da outra, né?
É muito fácil também a gente botar a culpa de tudo que acontece na espiritualidade. Não é. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos para experimentar e através do experimento nós nos reeducarmos. Então o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha consciente, ela permanece soberana. É um dom de Deus que nem o principal espírito do mundo, do universo, pode ir de encontro à nossa vontade. Então a nossa vontade ela se encaminha para o lado qual nós nos sintonizarmos, seja o lado superior, seja para o lado inferior. Então esse foi o nosso evangelho da noite de hoje. Eu desejo a todos um grande início de semana, e antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Desejo a todos que viram até aqui um momento que, se puderem, se acharem que devem, ajude o nosso trabalho compartilhando, se achar que deve curtir, se gostou. Tudo isso eu falo se gostou, que a gente não está aqui para caçar like de ninguém não, que a gente está para levar a palavra, o ensinamento que a gente está aprendendo, e nós estamos compartilhando nossos aprendizados, para que isso possa inspirar outras pessoas também a fazer o mesmo em seus lares, em suas vidas. Tá bom? Mestre Jesus e os seus auxiliares que nos apoiaram, que nos dirigiram, nos auxiliaram nesse momento. Gostaríamos de agradecer imensamente por ter nos permitido seguirmos com esse nosso encontro, com essa nossa absorção de conhecimento. Obrigado pela intuição, obrigado pela inspiração que a espiritualidade nos trouxe. Obrigado por conectar os nossos familiares, as pessoas que habitam o nosso lar material. E que nós possamos ter plenitude nesse nosso propósito. E que, se for permitido e se for de nosso merecimento, gostaríamos de prosseguir nesse projeto, nesse trabalho, e contando sempre com a ajuda da espiritualidade. Obrigado, Jesus. Obrigado aos nossos guias, mentores, aqueles que nos auxiliaram. Obrigado por fluidificar a nossa água, para que os nossos irmãos e a nós possamos estar recebendo essa magnetização. E desta forma, nós encerramos aqui o nosso encontro, desejoso de que tenhamos essa mensagem absorvida pela nossa consciência, que possamos transformá-la em atitudes e desta forma fortalecer os nossos hábitos e corrigir as nossas imperfeições. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado ao nosso guia, à nossa espiritualidade de luz. Fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem em paz todos vocês. Até mais.